É importante nós escolhermos sempre a visualização antes da imaginação. Sempre que atuamos através da imaginação, nós, de certa forma, retornamos ao passado, porque temos que recorrer às ideias e imagens que estão armazenadas em nosso subconsciente. Se fizermos isso, estaremos nos submetendo ao que a Cabala chama enfeitiçamento. Então, a imaginação é extremamente importante, mas, mais do que ela, a visualização é importante. O voo da águia. O voo da águia circular, ela nos permite criar um campo de força mental que vai depois se materializando no astral e no físico, e toda a nossa obra, até os milagres que fizermos, serão contidos dentro desse círculo. Então, veja, a imaginação não tem o poder de criar este campo de força. O campo de força, o poder de magnetizar o campo de força é algo do plano mental. A visualização, o voo da águia. Complementando essa visualização, então, teríamos que rechear o nosso círculo criado pelo voo da águia através da imaginação. Aí, utilizando elementos sensoriais, emocionais e sentimentais. Lembrando que na engenharia da palavra imaginação tem o conceito de magia em ação. Então, se nós mentalmente não traçarmos um círculo para que essa magia em ação aconteça, nós iremos dispersar todo o nosso poder mágico e não materializar aquilo que queremos. Visualizar, imaginar e manifestar fisicamente. Estou vendo aqui que o Roberto está entrando, muito bem-vindo. Temos muitos amigos aqui presentes, o que muito me honra. Se vocês quiserem fazer alguma contribuição, mandar alguma mensagem, alguma pergunta, estou à disposição. Pensando sempre que a consciência total do que estamos fazendo é importantíssima. Qual é a diferença entre automatização na nossa vida e automatismo? Normalmente, automatismo é quando somos reativos. Nós agimos a partir de uma provocação que nos gera uma reação interna, a partir do subconsciente, a partir do passado. Enquanto que automatização é quando usamos algo que nós já concebemos como um jeito de ser, um jeito de fazer em nossa personalidade, mas não perdemos a consciência enquanto estamos operando. Então, precisamos transmutar todo o nosso processo de automatismo e transformar em automatização. Automatização consciente, para que possamos vigiar as nossas atuações. Então, esses dois assuntos estão correlatos. Por exemplo, visualização é aquela que começa a criar a automatização. Quando usamos a imaginação, nós tendemos a criar automatismos. Esse automatismo é uma reação gravada em nosso subconsciente
a partir da qual nós reagimos aos acontecimentos. Então, não podemos proagir, não podemos nos antecipar e somos sempre surpreendidos pelo que nos acontece. Vamos cultivar, então, a visualização como o primeiro elemento da roda. A visualização ou a verbalização, que são coisas que são correlatas, né? Tem um amigo aqui, o Jota, que gostaria de participar. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Jotaus. Pois não, Jotaus. Pode falar. Gostaria de falar alguma coisa? Não consegui acessá-lo aqui. A Paulina está nos mandando uma mensagem. Muito bem-vinda, Paulina. Seja muito bem-vinda. Gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma contribuição para nosso trabalho no dia de hoje? A interação seria muito importante no nosso trabalho. Vamos pensar numa maneira de obtê-la. Temos aqui a Luna, está dizendo: gostaria de saber como mudar o cenário da minha vida atual com a força do pensamento. Então, ela está nos perguntando como mudar o cenário da minha vida com a força do pensamento. Primeira coisa a fazer é rememorar quem você é. Quem você é. Você não é um ser de terceira dimensão, apenas um ser humano do mundo físico, que é o mundo do 1%. Você é um ser multidimensional, que tem um espírito em 5D, tem uma alma em 4D e tem um corpo físico em 3D, na terceira dimensão. Então, se você quer mudar o cenário físico, você precisa mudar o cenário astral, quarta dimensão. E se você quer mudar o cenário astral, quarta dimensão, tem que mudar o mental. O que é o mental? O mental, ele tem, para operar no plano mental, temos que ter a ideia de um triângulo. Que triângulo é este? O triângulo onde do lado direito está você e do lado direito está o lado esquerdo, está a sua visão, o seu propósito. E em cima do triângulo existe o quê? Existe a lógica desse casamento, que é amor, ausência de conflito e desejo real. Quando você e o seu propósito estão reunidos em cima no casamento, o Logos, o grande doador da vida, também está presente. Então, para mudar a realidade da nossa vida a partir de quinta dimensão para baixo, precisamos ter clareza com o que nos comprometer. Qual é o propósito? E quanto maior o propósito, quanto mais pessoas, mais almas forem beneficiadas por esse propósito, mais a energia do Logos vai estar presente no topo desse triângulo.
a partir desse triângulo, nasce naturalmente uma faísca elétrica que vai movimentar as forças do plano astral, que é o plano da energia, o plano das formas, e depois vai se materializar no plano físico. Como obter essa manifestação a partir do céu? Jesus disse: procure primeiro o reino do céu e sua justiça, que tudo mais lhe será acrescentado. Então vejam que a manifestação vinda do céu é algo mais ou menos automático. Basta que a gente acione alguma coisa no céu. Jesus também disse que quando a gente liga alguma coisa na terra, a gente liga no céu. Ela está perguntando aqui, como eu faço esse triângulo? Uma excelente pergunta. Eu sugiro que cada um, e você especialmente, compre um caderno azul, um caderno de capa azul, que é a cor da nossa egrégora, e desenhe um triângulo numa folha, coloque o seu nome do lado direito, que seria o esposo cabalístico, e do lado esquerdo, coloque o seu propósito. E em cima vai haver a manifestação do Logos. Pode escrever o Logos. O que é o Logos? O Logos é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que criou o universo inteiro, aquele que foi o grande arquiteto do universo. Se ele criou todo o universo, ele pode criar em cada coisa em particular com a nossa cocriação. Está bem entendido? O triângulo desenhado no caderno azul, ele é desenhado também no céu, porque Jesus disse, o que você liga na terra, você liga no céu. O que você desenha na terra, você desenha no céu. Por que as manifestações às vezes não ocorrem? Porque nos esquecemos de ancorar aquilo que a gente decidiu em quinta dimensão numa coisa material, por exemplo, no caderno azul. Onde fica a quinta dimensão? Fica dentro da nossa cabeça. Onde fica a quarta dimensão? Em nosso coração. Onde fica nossa terceira dimensão? Na nossa barriga. Quando nós temos na cabeça, coração e barriga a mesma ideia, um consenso interno, nós facilmente realizamos. Então, o triângulo, eu vou ficar no dia de hoje com esse conceito do triângulo. Aqui, o Jota está perguntando se a quarta dimensão seria o plano mental. Não, a quarta dimensão é o plano astral. Ele é inferior ao plano mental, que é a quinta dimensão. Então, vejam, Jesus nos deu a dica de que quando nós atuamos a partir do plano físico, nós estamos também atuando no plano mental, no plano do céu. Então, por exemplo, uma cerimônia de casamento que é feita no plano físico, ela é também automaticamente feita no plano espiritual, no plano mental. Aqui ele está perguntando também, o Jota, ele está perguntando sobre Matrix. Matrix é o plano astral, todo o plano astral. E ele é um plano onde a ilusão ainda está presente. A ilusão existe até não existir mais, principalmente em 20ª dimensão, que é a dimensão através do qual o bem-amado mestre Melquisedeque está atuando. Então, quinta dimensão é um triângulo. Quarta dimensão, a figura geométrica
ligada é uma estrela de 6 pontas, que tem o fogo e a água representados. O triângulo superior é fogo, o inferior, o invertido, é água. Essas são as duas energias do plano astral. E, se movimentando, essas energias vão criar uma onda que vai provocar a realização no plano físico. Mas lembro que no plano físico nós conseguimos realizar tudo desde que dentro de um sistema fechado. Lembra que falamos da águia? A águia, quando traça um voo, ela faz um movimento circular, vai pela direita e volta pela esquerda, formando um campo energético mental que depois vai ser também astral e também no plano físico, né? É a estrela de Davi, o Luna está falando, né? Então, lembre bem dessas 3 figuras: o triângulo em 5D, estrela de 6 pontas em 4D e a roda da fortuna, a roda dos 4 elementos no plano físico. Juscelino Kubitschek, que realizou um governo de 50 anos de progresso em apenas 5 anos de mandato, conseguiu fazer isso porque usou o triângulo em que ele se comprometeu com as 31 metas, podendo, então, receber a energia extra do Logos, que, com uma faísca elétrica, movimentou a onda do astral, na forma dessa estrela de 6 pontas, e podendo trabalhar em sistema fechado. Sistema fechado é esta roda dos 4 elementos, que vocês podem desenhar também no caderno azul. Então, é simbólico, mas é extremamente eficaz. Se vocês já leram na Bíblia o que o profeta Ezequiel e o arcanjo, o apóstolo João falaram, eles falaram de uma roda cósmica, uma roda da fortuna cósmica, e a nossa rodinha simbólica automaticamente se acopla a essa roda cósmica. E a realização é milagrosa. Todos os que realizaram grandes coisas no mundo realizaram a partir desse triângulo, dessa estrela de Davi e da roda dos 4 elementos. Todos. Agora, quantos têm consciência que fizeram assim? Quase nenhum. Talvez nenhum. Por quê? Atuaram intuitivamente. Eu gostaria de lembrar vocês que todos vocês, assim como eu, somos cabalistas. Já realizamos grandes coisas, mas intuitivamente. E agora é a era onde devemos traduzir a intuição em uma coisa capaz de ser repetida, capaz de ser objeto de uma explanação nossa, de uma apresentação, como eu estou fazendo hoje. Então, todo mundo tem o direito divino de produzir grandes coisas. Jesus, como ele não podia ser mais claro, ele disse na época: se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, você pede para uma montanha mudar de lugar e ela muda e nada lhe parecerá impossível. Por que ele falou em semente de mostarda? Porque semente de mostarda é muito pequena e, quando plantada e cresce, vira um arbusto muito grande. Mas aí é que está o primeiro elemento capaz de promover a materialização da semente, que seria aquele compromisso nosso com o nosso propósito. O primeiro elemento é a fé. A fé não é
exatamente aquilo que você tem dito dela, que seria acreditar no invisível, etc. Porque isto é importante, mas é melhor entender que fé é algo que você faz, não é só uma coisa em que você acredita. Por exemplo, se eu planto uma semente de mostarda, isto é, se eu faço aquele compromisso em 5D, eu tenho que ter consciência de que eu vou colher um arbusto de mostarda, vou colher uma mostardeira, e não uma árvore, uma laranjeira, por exemplo. Eu tenho que ser fiel à semente. Fidelidade à semente é a fé, não é? Então, você acredita que aquela semente que eu plantei é algo que está abençoado por Deus em 5D? Eu tenho que honrar ela aqui embaixo, através de pensamentos coerentes, né? Sentimentos, ações, sensações. Tem um ditado que diz: focar é dizer não. Então, se eu plantei uma semente de mostarda, eu devo colher uma semente, eu devo colher mostarda. A Luna está dizendo: seria então a união do céu e da terra e os 7 Espíritos de Deus? Perfeitamente. Todas as coisas manifestadas vêm de uma semente que simbolicamente é colocada no primeiro raio azul, vontade e poder. Depois veio o raio dourado, fornecendo a melhor maneira de realizar o projeto. Depois veio o terceiro raio do amor, trazendo todas as condições para a realização do projeto. Depois vem o quarto raio branco, selando o modelo, para que ele não possa ser mudado nem para pior, nem para melhor. Depois vem o quinto raio verde da concentração. Depois vem o sétimo raio como sexto passo, que é o ritmo dos apelos. Então, se precisa apelar à luz para que ela se manifeste. Aliás, tudo que está no alto está disponível para nós. Mas se não pedirmos, não vem. Se não batermos, a porta não abre. E depois, selando o modelo, vem o sexto raio como sétimo princípio, que é o raio rubi, vermelho rubi, que é a bênção do Cristo. Então, como você muito bem colocou, são 7 princípios da precipitação. Eles atuam mesmo que a gente não tenha consciência disso. Eles estão atuando quando fazemos um triângulo de compromisso, acionamos, então, a roda astral, na forma do giro dessa estrela de Davi, e depois nós trabalhamos num sistema fechado. Isto é extremamente importante, o trabalho em sistema fechado, porque nós temos controle nesse sistema fechado. Se ele for um sistema aberto, não temos controle nenhum e o sistema sofre interferência externa. Imagine um computador, se ele não fosse fechado com algum programa antivírus, como ele seria afetado por energias estranhas, né? Então, o triângulo, a estrela de Davi, estrela de 6 pontas, e a roda dos 4 elementos. Lembrando que a estrela de 6 pontas, ela tem a ver com os 7 planetas das causas secundárias. Lembra que enquanto nós não temos consciência 5D, nós somos teleguiados pelos 7 planetas, que estão na estrela de 6 pontas. No topo, Saturno, à direita, Vênus, à esquerda, Mercúrio, mais em cima, Júpiter, Marte, Lua embaixo
e no centro o Sol. Então, a nossa vida é comandada por esses 7 planetas. Mas a boa notícia é que nós podemos fazer um plano A, reconfigurando a nossa vida através de uma outra maneira de criar o nosso cenário como queria a Luna. Não é? Nós podemos fazer o que Jesus falou, morrer para o mundo do plano B, da personalidade, e renascermos para o mundo da individualidade solar. Lembra que quando fazemos isso, a nossa alma, que fica oscilando entre barriga e coração, passa a se instalar no coração e nos tornamos seres de vontade, não mais seres titubeantes, seres de desejo, não mais reativos, mas proativos. Porque o reino do céu é daqui para cima. Quem tem o reino do céu pode comandar a terra também. E agora é a era onde nós podemos usar essa tecnologia divina que foi nos escondida durante muitos milênios, né? Que os egípcios trabalharam muito bem, antes dele a Atlântida, depois passou para o povo judeu como guardião da Cabalá, lembrando que o próximo povo escolhido é o povo do Brasil. O Brasil vai ser o guardião da Cabalá. E, curiosamente, o Brasil ele é uma síntese de todas as filosofias do mundo, de todas as religiões, e vai ser também o guardião da Cabalá. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então, vamos para o nosso encerramento. Eu fico à disposição de vocês, se quiserem se comunicar comigo através de mensagem do Instagram, eu terei muito prazer em respondê-los, tá bom? Vamos, então, nos concentrar para que possamos ser profundamente gratos aos mestres que nos assistiram no dia de hoje. Vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai e Mãe presente em nosso coração, por ter nos permitido fazer esse trabalho no dia de hoje. Agradecemos a todos os mestres ascensionados, a todos os Elohim, todos os Budas, os complementos divinos de todos os mestres, ao bem-amado mestre Melquisedeque, o diretor espiritual do nosso trabalho, rogando que ele nos abençoe, assim como abençoou Abraão, e nos possibilite realizar a missão divina que está no nosso coração, selado, e que possa nos ser revelado no dia a dia. Agradecemos ao bem-amado Arcanjo Miguel, Deus Astreia, pela proteção que nos fez. Agradecemos aos seres divinos do 7º raio, do fogo violeta, bem-amados Mestre Saint-Germain, Deusa Pórcia, Elohim Arturas e Diana, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, pela permissão do uso do fogo violeta. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado a todos.